Muito bem, muito bem. Que bom estar aqui com você mais uma vez. Que legal. Tá ok? Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre por que devemos cuidar do nosso corpo. É isso mesmo. Então fica conectado nessa videoaula até o término dela para que você tenha uma maior compreensão acerca desse cuidado e entendendo que não é simplesmente para ter um corpo magro, é para ser magro, é para ser magra, é para que você ative a sua identidade magra. Está vendo aqui, ó? Nós não somos gordos, estamos com uma capa de gordura, mas quando tomamos uma atitude, entramos em ação, nós mudamos esse quadro. É o nosso logotipo. Tá ok? Vamos lá então? E por que eu vou falar sobre essa temática? Por que nós vamos falar? Não sou eu, mas a minha esposa vai acabar trabalhando isso com você ao longo do processo. A importância de cuidar do corpo. Tá? Isso é muito importante. E é importante ressaltarmos que hoje em dia as pessoas elas são cada vez mais incentivadas a dedicar-se de forma até exaustiva ao trabalho. Para quê? Para que possam adquirir mais e mais bens materiais. E isso tudo acaba se tornando um esforço quase que insano em prol de um sucesso financeiro e profissional, tá? E a gente precisa pensar que esse modo de viver, frequentemente, ele acaba transformando em um círculo altamente vicioso, que muitas vezes acaba comprometendo a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. E aí, com o passar dos anos, os que assim vivem se veem obrigados a gastar o dinheiro que acumularam ao longo da vida com tratamentos médicos. Por isso, a importância de cuidarmos do nosso corpo, tá? E nós cuidamos do corpo a partir do quê? A partir do corpo? Não, a partir da mente, a partir dos pensamentos, a partir dos sentimentos, a partir das emoções. E aí, naturalmente, há um fluir para o restabelecimento do corpo, do bem-estar do corpo, tá? E aí é muito importante nós ressaltarmos que alguém que trabalha duro, sacrificando a própria saúde, preocupado, ansioso com o seu futuro, geralmente esquece ou acaba esquecendo de viver o melhor tempo da sua vida. Qual é o melhor tempo da sua vida? Comenta aqui comigo se você sabe qual é o melhor tempo da sua vida. Qual que é? Comenta aqui comigo. Qual é o melhor tempo da sua vida? Qual que você acha que é o melhor tempo da sua vida? É, né? Pois é. O melhor tempo da sua vida não é o passado. O melhor tempo da sua vida não é o futuro. Não é o que está por vir. O melhor tempo da sua vida é o presente. É o aqui. É o agora. E é por isso que você está aqui conosco aqui nesse processo, nesse protocolo de emagrecimento. Confúcio, nos seus dias, ele já demonstrava o entendimento desse fato. E aí ele usa uma frase bem interessante. Há homens que perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Nós precisamos entender que o corpo ele não é simplesmente algo descartável. Não, o nosso corpo ele pertence a Deus. Por quê? Porque Cristo nos comprou. Deus nos comprou em Cristo. Olha que fantástico. Ele nos criou, nos deu autonomia, nos deu liberdade, e aí nós usamos de forma inadequada a nossa liberdade, a nossa autonomia, e aí ele envia o seu Filho Jesus Cristo, para quê? Para nos resgatar, para nos trazer de volta para o Pai, para nos reconectar com o Pai. E agora
após pagar esse alto preço pelo meu resgate, pelo seu resgate, Jesus nos deu a honra de Ele habitar em nós. Como? Por meio do Espírito Santo. É por isso que nós, mais do que nunca, precisamos cuidar melhor do nosso corpo. Presta atenção, Deus ele criou o nosso corpo totalmente perfeito e não debilitado. As doenças, elas são resultado da queda do homem. As doenças, elas são consequência do mau uso da liberdade, do mau uso da autonomia que Deus nos deu. Então, por causa do pecado e dos maus hábitos adquiridos pelo ser humano, vem a doença, vem os problemas de saúde. Logo, sendo assim, conhecendo nós temos o dever de cuidar dos nossos corpos. Tá entendendo isso? Por que devemos cuidar da saúde e do corpo, pastor? Veja o que a Bíblia, a palavra de Deus nos orienta. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados e comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Faz sentido isso para você? Quando alguém segue um caminho que consome de forma desnecessariamente o seu vigor físico, a sua estabilidade emocional, esse indivíduo ele está pecando contra Deus. Por quê? Porque ele não está glorificando a Deus em seu corpo, nem na sua alma e nem no seu espírito. Mas pastor, por que devemos cuidar da saúde do corpo? Está aqui, eu estou explicando para você, eu estou trazendo o conceito para você. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, no verso 1, ele vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. As pessoas não deveriam se entregar aos apetites desregrados que violam os princípios bíblicos e destroem a nossa saúde, destroem o nosso corpo. Afinal de contas, os desejos e paixões da carne, eles clamam por prazer, eles desejam controlar o intelecto, a ponto de levar as suas vítimas a rejeitarem a verdade e se afastarem de Deus e se afastarem do Pai. Então, a natureza caída do ser humano, ela está inclinada a produzir obras que resultam em destruição, que impedem que presta bem atenção, que impedem que as práticas de herdar o reino de Deus. Faz sentido isso para você? Ou seja, os desejos da carne estão impedindo-nos de praticar os princípios de Deus. Isso por quê? Porque nós temos um livre-arbítrio. Isso por quê? Porque nós temos uma autonomia para decidir. Tá? Entre os quais está o hábito de comer ou beber com avidez, exageradamente, o apego excessivo a determinadas iguarias e uma série de outros fatores. Aqui é ao vivo. É isso mesmo. Então eu preciso pensar com você sobre isso. Por quê? Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5, verso 19 e 21, ele vai dizer: ora, as obras, presta atenção, da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está lá, Gálatas 5, 19, 21. Presta atenção, o Espírito Santo está falando por intermédio do apóstolo Paulo que nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele.
É isso que Paulo escreve aos Romanos em 12:1. Rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? Por que o corpo? Por que cuidar da saúde do corpo? Porque o corpo pode ser definido, oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é necessário negar-se aos apetites e hábitos que estão prejudicando o nosso vigor físico, mental e moral. Porque se somos a imagem e semelhança do Pai, nós devemos também resplandecer a imagem e semelhança do Pai. E aí é por isso que Jesus, ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, presta atenção, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Está lá, Evangelho de Mateus 16:24. Então o fato do homem ter se entregado como paixões e apetites carnais nos dias em que antecederam o dilúvio, fez com que Deus destruísse a humanidade, salvando-se apenas Noé e a sua família. Por quê? Porque o Senhor se agradara de Noé e de sua família. Mateus 24:38, se não me falha a memória, diz assim, ó: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha, o quanto isso. Por que cuidar da nossa saúde e do nosso corpo? Porque nós precisamos voltar aos princípios, nós precisamos voltar à nossa origem. Nós precisamos voltar a viver o projeto, o propósito que o Pai já pré-estabeleceu para nós. Então é mais ou menos isso. Por isso devemos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. E é por isso que você está aqui no Emagrecer Comendo. É por isso que nós estamos aqui, para caminhar com você. Para que essa videoaula não fique muito longa, eu vou pará-la por aqui e volto na próxima videoaula, trazendo um novo conceito para você sobre por que cuidar da saúde e do corpo. Porque o seu corpo é um veículo. E se esse veículo não estiver bem, você não vai cumprir o propósito pré-estabelecido pelo Pai na nossa jornada aqui na Terra. Faz sentido isso para você? É por isso que nós estamos trazendo para você o processo de reeducação emocional aliada à reeducação alimentar, para que de fato você viva uma vida plena e abundante, seja no aspecto espiritual, emocional ou físico. Que Deus te abençoe e vamos que vamos emagrecer comendo!